É o que acontece comigo. Todas as vezes em que eu me vejo num desafio que eu percebo que é maior do que eu, veja, olha a frase, maior do que eu me limito, porque eu duvido da minha capacidade. Mas o segredo não está em duvidar ou não. O segredo está em continuar mesmo duvidando de si mesmo. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, rei e rainha. É muito bom ter você aqui para tomar um café com reis. Você que é rei, você que é rainha, você seja bem-vindo à minha mesa. Pega o seu café onde você estiver e vem aquecer seu coração. Porque o Café com Reis é um espaço dedicado para compartilhar a nossa mentalidade. Ela pode ser transformada a partir de mensagens que mudam a nossa forma de pensar, nos fazem compreender a possibilidade que a vida nos entrega. Seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Reis. O episódio número 15 da segunda temporada. E o tema de hoje é um tema magnífico. Uau, magnífico. A síndrome do impostor. Caramba, que mensagem! Eu tenho certeza absoluta que você vai ser impactado com essa mensagem. Então, antes de mais nada, eu quero te pedir, eu nunca fiz isso em nenhum dos episódios anteriores, mas eu quero pedir a você, separe um papel, uma caneta, fique num lugar disponível só para você, escute com clareza o que eu vou dizer, porque essa mensagem vai fazer você entender o quanto você precisa parar de duvidar de si mesmo. Você já sentiu que não era bom o suficiente, mesmo tendo provas do seu sucesso? Eu já, diversas vezes. E muitas vezes ainda sinto. Sinto como se a qualquer momento, gente, alguém pudesse descobrir que eu não mereço estar onde eu estou. E eu sei que muitos de vocês também sentem a mesma coisa. Se você sente isso, você não está sozinho. Eu também sinto. Esse é um fenômeno e esse fenômeno tem nome. É a síndrome do impostor. Que volta e meia vem sobre mim, que volta e meia vem sobre você. Existe uma frase inspiradora que diz que as pessoas que conseguem grandes feitos, elas não são aquelas que nunca duvidam de si mesmas, mas sim as que seguem em frente apesar da dúvida. É o que acontece comigo. Todas as vezes em que eu me vejo num desafio que eu percebo que é maior do que eu, veja, olha a frase, maior do que eu me limito, porque eu duvido da minha capacidade. Mas o segredo não está em duvidar ou não. O segredo está em continuar mesmo duvidando de si mesmo. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas já sentiram a síndrome do impostor, gente. Mesmo os mais bem-sucedidos podem ser acometidos por essa sensação. Agora, a boa notícia que eu quero trazer para vocês é o seguinte: isso pode e deve ser superado. Hoje, aqui no nosso episódio, nós vamos entender como funciona essa autossabotagem e como reprogramar a nossa mente para viver com mais confiança, com mais plenitude. Desde o início da minha jornada, eu venho enfrentando esse movimento de autossabotagem. Que realmente eu mereço o que eu conquistei. Essa dúvida, muitas vezes, tenta me calar. Essa dúvida, diversas vezes, me impediu de estar aqui para realizar esse programa. Essa dúvida, diversas vezes, talvez diariamente, tenta me impedir de prosperar, de alavancar, agora de levar a minha empresa para a Europa.
E foi assim em todas as épocas, em todas as fases da jornada da minha vida, vinha sempre a dúvida sobre a minha capacidade, a dúvida sobre a insígnia que eu carrego, a dúvida sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, sobre as minhas habilidades, a dúvida. E quando nós entramos nessa dúvida, muitas vezes nós criamos uma história de reafirmação para que possamos nos apegar a essa história e assim ter concretude para sair do outro lado. E eu passei por muitas dificuldades na minha vida, porque eu precisei me auto-reafirmar para me sentir capaz de fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. Mas esse movimento de focar no ser alguém que eu não sou, esse movimento de focar, de ter algo que eu não tenho para reinar, foi aquilo que me afastou do meu propósito. E aqui está o grande X da questão. Quando eu, você, nós decidimos claramente nos afastar dessa reafirmação fora da nossa autenticidade, fora da nossa essência, fora do que nós fomos criados para fazer, fora do que nós fomos chamados para existir, nós estamos prontos para vencer a síndrome do impostor. Resumidamente falando, sem essas teorias todas, eu quero dizer a você, francamente, você merece o que há de melhor nessa terra. Você é capaz, sim, de vencer um desafio após o outro. Eu só consegui compreender isso quando eu entendi que os sonhos que são maiores que eu, eles são do tamanho do meu Deus. E logo, se eu tinha alguma limitação humana, quando eu transfiro tais ações, metas e objetivos a Deus, que está comigo, não existem mais limitações, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A síndrome do impostor, gente, ela foi estudada pela primeira vez em 1978, pelas psicólogas Pauline Clancy e Suzanne Imes, lá da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos. Essas psicólogas, elas identificaram que muitas pessoas, elas realmente são bem-sucedidas, e especialmente mulheres, mas que acreditavam que seu sucesso era fruto de sorte ou engano, e não de sua própria competência. 70% dessas pessoas pesquisadas já experimentaram a síndrome do impostor em algum momento da vida. A pesquisa da International Journal of Behavioral Science diz que isso afeta líderes, artistas, cientistas e até celebridades. Meryl Streep e Albert Einstein já admitiram sentir que não eram tão bons quanto as pessoas pensavam que sim. E aqui é o seguinte, gente, não adianta eu ficar falando de filosofias, teorias e não te ajudar a praticar. O que ocorre é que, para você implodir de uma vez a síndrome do impostor, você precisa destruir os pensamentos autossabotadores. Sim, tudo começa no pensamento. Então, faz o seguinte, sempre que você pensar, eu não sou bom o suficiente, questione isso. Qual é a prova real que isso é verdade? Vou repetir. Sempre que você pensar, eu não sou bom o suficiente, se questione, pergunte. Cara, qual que é a prova real de que isso é verdade? Como é que é isso? Quando você fizer isso, tenta pelo menos listar as suas conquistas. Muitas vezes esquecemos o quanto já conquistamos. E quando nós nos deparamos com a lista de conquistas, nós lembramos ao nosso cérebro, nós lembramos para a nossa alma quem somos, de onde viemos e é onde brota a esperança do amanhã que queremos construir. E aí você pode criar uma narrativa interna, percebendo exatamente o que está duvidando, você cria uma narrativa interna, deixando claro que aquela dúvida não existe mais, que aquela dúvida não faz sentido. Porque aí o jeito como você fala consigo mesmo é exatamente o que importa. Não é o jeito como as pessoas falam com você ou o que as pessoas dizem de você, mas
por eu trabalhei para isso. Troque, pasme com o que eu vou falar agora, mas troque foi Deus que fez por eu fiz com Deus. Não se retire do lugar de conquista, porque você também é merecedor. Pratique afirmações positivas, dizendo, eu sou capaz, eu mereço estar aqui, eu tenho o que é preciso para chegar onde eu quero chegar. E aí é hora de agir apesar do medo, é hora de agir apesar dessas dúvidas, apesar dessa narrativa negativa. A gente já falou aqui no café sobre medos e inseguranças, é um episódio maravilhoso, acho que vale a pena você voltar nesse episódio ou assistir com frequência, se você ainda não tiver feito. Para quê? Para que a confiança que você precisa se manifeste na ação que você tem que interpor sobre a sua própria história. Não é ficar esperando acontecer, não é ficar esperando dar certo. Retire de lado essa autossabotagem, essa procrastinação e assuma o seu lugar de governo, assuma o seu lugar de reino, reine na sua própria história e combine com o seu espírito a verdade que a sua alma precisa ouvir. Então, reinterprete os erros como aprendizados. Muitos de vocês podem estar me ouvindo e dizendo, mas eu falhei, mas eu já tentei, Troca esse cara, troca essa entonação e diga, eu aprendi. Cara, eu já tentei e aprendi como não devo fazer. E vou continuar. Por quê? Porque eu não vou encarar isso como prova de incompetência, mas vou encarar isso como prova de resistência, de resiliência. Veja como muda a mente. A forma de você enxergar os seus próprios erros já muda completamente a sua mentalidade positiva sobre o futuro que te espera. Você, de um grande incompetente por ter cometido os erros, você já se enxerga como um grande resiliente, um cara que não desiste nunca e que vai vencer, custe o que custar. Mudou tudo. E use esse episódio como uma ferramenta para a sua luta contra a síndrome do impostor. Porque você pode vencer. Você não precisa ser perfeito para ser incrível, não. O mundo ele precisa do seu talento, do seu conhecimento, da sua autenticidade, da sua essência, do seu propósito. Seja lá o que você estiver disposto a fazer. Coragem, acredite, você é capaz, você pode. Agora, eu quero saber, qual que é a crença limitante que você vai deixar para trás hoje? Qual que é a crença limitante que estabelece a síndrome do impostor que você vai deixar para trás hoje? Comenta aqui, compartilhe conosco, com a nossa comunidade e assim eu vou ter o prazer de te responder e de estar contigo nessa jornada que eu também enfrento. Lembre-se, você não está nessa sozinho. Por falar nisso, se você chegou até aqui, certamente você faz parte dessa comunidade. E é uma comunidade que cresce todos os dias no Brasil. Uma comunidade de reis e rainhas. Pessoas que estão conectadas, focadas com um propósito maior. Pessoas que sabem que são um espírito, que têm uma alma, que habitam no corpo e assim decidiram colocar a sua melhor versão para fora, manifestando o que Deus tem para cada uma delas. Por isso, nós criamos o Café com Reis, que é uma das ferramentas de comunicação, para esse ambiente de comunicação gratuito, onde nós não estamos aqui para te oferecer algo para que você possa, comprar e para que você possa contribuir financeiramente. Não, pelo contrário, eu vim doar, eu vim entregar a você parte daquilo que do alto eu recebi, eu entrego a vocês. Então, eu preciso um pouco da sua ajuda. Me ajude curtindo, compartilhando para pelo menos 5 pessoas
esse vídeo, comentando, se inscrevendo no nosso canal e apertando, clicando nesse sininho. Quando você fizer esse conjunto de coisas que vão ser rápidas, o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante. E mais outras pessoas vão ser impactadas também por esse conteúdo, e não apenas você. Conto contigo, te espero no próximo programa, toda segunda, quarta e sexta, às 7h07 da manhã em ponto, temos um encontro marcado aqui no Café com Reis. Vamos orar? Pai, eu te dou graças por mais um episódio. O Senhor é aquele que nos abençoa, o Senhor é aquele que nos mostra a verdadeira identidade que temos. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a vencer a síndrome do impostor. Essa história que nós contamos a nós mesmos muitas vezes, diariamente, dizendo que não somos capazes, que não venceremos, temos o merecimento que temos de verdade. Quero te pedir que o Senhor retire isso de nós, que o Senhor nos ajude a enxergar como o Senhor nos enxerga, que o Senhor nos ajude a nos enxergar com os teus olhos, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a encontrar a nossa verdadeira versão e manifestar ela para fora. Essa é a minha oração e o meu pedido, que o Senhor abençoe cada seguidor, cada membro da comunidade Reis que está nos assistindo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga sobre eles toda a prosperidade e toda a graça devida. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você, fica aqui a minha imensa gratidão.